Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, comigo, professor Bruno Ferreira. Vamos lá, então? Lembrando que essa aula de hoje é voltada para a terceira etapa do ensino médio, primeiro semestre, módulo 2, unidade 2. E o tema da aula é o seguinte: modernização do campo. Quando nós falamos de modernização do campo, é importante a gente mencionar o período da Revolução Verde, que foi um grande avanço tecnológico, um período de avanço, de crescimento tecnológico no campo. A modernização do campo, ela contribuiu com o quê? Ela contribuiu basicamente com o aumento da produção. Além de tudo, ela contribuiu também para a questão principalmente na questão dos solos, né? Melhoramento de solos, pela questão também que produtos geneticamente melhorados, sobre a questão de sementes. Então, assim, teve todo o envolvimento, né? Então, quando se fala de modernização do campo, nós estamos falando de um avanço tecnológico no campo. Esses são os pontos positivos. Mas também teve pontos negativos, por exemplo, sobre a questão que envolve os problemas ambientais. Além de tudo, a questão também do trabalhador. Muitos trabalhadores perderam as suas funções no campo pelas máquinas. As máquinas substituíram os trabalhadores e muitos deles tiveram que sair do campo e irem para a cidade porque não tinham emprego mais no campo. Então, são questões relacionadas à modernização do campo que nós estaremos estudando na aula de hoje. Vamos lá, então? Aí eu trouxe essa máquina, né, essa imagem para mostrar para vocês uma coletadeira, né, de grãos, para vocês verem como que funciona a questão da modernização do campo. As atividades agrícolas estão sempre em processo de quê? De inovação para obter o quê? Maior produtividade. Essa é a ideia, obter maior produtividade. Durante a década de 50, né, ocorreu a forma mais intensa o processo de modernização da agricultura, que envolveu o quê? Um grande aparato tecnológico, promovido de quê? De variedade de plantas modificadas, né, geneticamente falando, além de tudo, espécies agrícolas, e também que contribuíram para o quê? Alcançar uma alta produtividade. E uma série de procedimentos técnicos com o uso de ofensivos agrícolas e de maquinários. Então, com essa modernização do campo, ocorreu também esse processo, principalmente de melhorar a questão de vários produtos de uma forma genética, né, geneticamente falando. Além de tudo, aumentou a produtividade desses produtos agrícolas a partir, né, desse envolvimento, a partir da pesquisa, a partir de novas tecnologias, seja nos grãos, seja também nas sementes, seja de todas as formas, desde o momento do plantio até o momento de quando ocorre, até o momento da colheita, né? Então, desde o plantio até a colheita, há todo um envolvimento, há todo um processo de modernização, utilizando técnicas avançadas, principalmente de uma alta tecnologia. Hoje nós temos, em vários lugares do Brasil e do mundo, máquinas que conseguem colher de uma forma muito mais rápida do que no passado. E atualmente nós temos, por exemplo, hoje nós temos maquinários que são controlados via satélite por trabalhadores que ficam numa sala, e esses trabalhadores eles não precisam nem ir até a máquina. Via satélite eles conseguem controlar todo o andamento dessas máquinas que plantam, que colhem, que irrigam. Então, assim, há todo um processamento, há toda uma modernização desse campo a partir da tecnologia. Vamos dar continuidade?
Todo esse processo foi conhecido, né, na década de 1960 como Revolução Verde. É o que eu disse para vocês no início da aula, que foi um momento, a Revolução Verde é justamente um momento de modernização do campo. Justamente a utilização de novas técnicas, né, principalmente de técnicas de ponta no campo, para aumentar a produtividade. Esse programa foi financiado pelo grupo Rockefeller, sediado justamente em Nova York, sob o pretexto de aumentar a produção de alimentos para acabar com a fome no mundo. Era a ideia, né? Porém, era o que? Uma pretensão. Porém, o que? Expandiu seu mercado consumidor, né? Fortalecendo o que? A corporação de vendas de verdadeiros pacotes de insumos agrícolas. Mas a ideia mesmo, qual que era a ideia principal? Algumas empresas, né, falavam, né, que a ideia era justamente aumentar a produtividade para combater a fome do mundo, mas dentro do mercado, né, principalmente no mercado financeiro, a gente pode entender que a ideia era outra. A ideia era basicamente o quê? Era aumentar a produtividade para aumentar o lucro. Então, quanto mais produção tinha-se, mais aumentava a comercialização desses alimentos e mais lucros esses grandes proprietários desses latifúndios, dessas grandes fazendas, tinham-se. Então, quanto mais aumenta a produção, mais lucro esses grandes donos dessas fazendas, dessas grandes propriedades alcançavam, né? Alcançavam maiores lucros. Então, essa é a ideia. A ideia era o quê? Era ter lucro, era lucrar em cima desse aumento da produção, somente de alimentos. Vamos dar continuidade? Lembrando que através de insumos agrícolas. Esse programa surgiu com o propósito de aumentar a produção agrícola, porém, né, por meio de desenvolvimento de pesquisas em sementes, fertilização do solo e utilização de máquinas no campo, né, que aumentasse a produtividade. Isso se daria através do desenvolvimento de sementes adequadas para tipos específicos de solos e climas, adaptação de solo e para o plantio e desenvolvimento de máquinas. Então, através desse programa, o que ocorre? Há toda uma ideia, há toda uma pesquisa, há todo um estudo, seja no solo, por exemplo, solos que não tinham nutrientes ou que não têm nutrientes para aquele tipo de cultura, há todos uns estudos, há toda uma pesquisa para que esses solos ocorra ali justamente toda uma questão de uma química, né? Toda uma questão de um processo químico ali, para que aquele solo ele esteja apto para quê? Para o plantio e para o cultivo de plantas, de determinados tipos de plantas. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, se um determinado solo não fosse propício para a soja, o que acontece? Com a Revolução Verde, com a modernização do campo, os pesquisadores criaram vários fertilizantes para que aquele solo, para contribuir, para fazer com que aquele solo possa ser apto para plantar soja, né? Um exemplo, né? Então, assim, a Revolução Verde, ela levou isso, né? Os estudos, a pesquisa, o avanço tecnológico, tanto de fertilizantes, como também na questão de sementes para aumentar a produção de alimentos no mundo. Vamos dar continuidade? Agropecuária no Brasil. Embora o Brasil não figure no cenário internacional como um país do mundo desenvolvido, pode assim ser considerado como um aspecto da produção agropecuária, que o Brasil ele se destaca sim na produção agropecuária. Em áreas cada vez mais amplas do território, a agropecuária brasileira atinge padrões de lucratividade e produtividade elevadíssimos, concorrendo com áreas agropecuárias situadas em nações desenvolvidas. O que significa com isso? Significa que o Brasil, ele mesmo sendo considerado um país emergente em desenvolvimento, mas em relação à agropecuária, ele se destaca. As tecnologias que são utilizadas no Brasil, no campo, são as mesmas tecnologias utilizadas também na Europa e em outras partes do mundo. Então, se aqui no Brasil, utiliza-se uma alta tecnologia para a produção principalmente de alimentos.
Então, se há uma alta tecnologia que é utilizada, há várias técnicas e, além de tudo, maquinários e tal, estudos que envolvem sementes, estudos que envolvem também a questão da utilização do solo, que utiliza também, seja no âmbito também de agrotóxicos. Então, assim, há todo um estudo, né, que é desenvolvido e que faz com que o Brasil se destaque tanto nessa produção internacional de grãos. Vamos dar continuidade. Produção pecuária brasileira. Há 40 anos a boiada ficava no pasto, né, aqui no Brasil. Até 6 anos para o quê? Para atingir o peso de abate. Então demorava até 6 anos para que esse animal ele pudesse ser abatido. Em 2016, bastavam apenas 24 meses, quer dizer que é 2 anos. De 6 pulou para 2 anos ou menos. A produção brasileira de carne bovina em 1970 era de 20 quilos por hectare. Em 2000, aumentou para 34 quilos e atualmente o Brasil é o segundo maior rebanho bovino comercial do planeta. Então, atualmente o Brasil ele se tornou, né, o segundo maior produtor bovino do mundo, né, justamente por essas técnicas que são utilizadas. Hoje, por exemplo, antes em 6 anos demorava para que os animais, né, para que ocorresse um aumento de engordamento e tal, para que eles fossem preparados para serem abatidos. Hoje não. Hoje isso ocorre em 2 anos ou menos de 2 anos. Mas tudo isso é devido a essas técnicas e devido ao avanço tecnológico, devido à questão da modernização do campo. Vamos dar continuidade. A produção agrícola brasileira, né? E quando se fala na questão de grãos, é o seguinte, o Brasil ele se destaca principalmente em relação a essa questão da soja, né? Da produção de grãos, né? O agronegócio brasileiro trouxe vários pontos, principalmente para a economia, né? Surgiu o quê? Um imenso parque industrial para extração do óleo e farelo de soja. Então, quando se fala da produção agrícola brasileira, o Brasil ele se destaca na questão também dos grãos, né? Principalmente nos grãos de soja. Lembrando que tudo isso é devido a esses estudos, a pesquisa, a melhoramento dessas sementes, a questão dos estudos da genética das sementes, a questão dos solos, a questão também dos diversos processos que tem no solo, diversos processos químicos que ocorrem no solo, justamente para que a soja seja plantada e para que, além da soja ser plantada, para que essa soja possa, para que essa produção possa ser em grande escala. Vamos dar continuidade? Não só a produção, mas a colheita também. Os impactos socioambientais decorrentes da mecanização do campo. Quais foram os impactos ambientais? Vamos lá! Sucessivas transformações técnicas do campo acarretaram diferentes efeitos, né? Quais foram os efeitos? Basicamente no que? A inserção de máquinas nos sistemas produtivos de alta tecnologia para a promoção de novas formas de desenvolvimento, né? Destacaram-se, por exemplo, a questão da Revolução Industrial, Revolução Verde, Revolução Agrícola, né? Além de tudo, né? Teve-se a ideia de que a questão dos aspectos da natureza e tal, né? E quando se fala dos agrotóxicos, eles são produtos químicos que alteram a composição da flora e da fauna, né? Quando se fala, então, dessas questões, né, dos problemas principalmente dos problemas ambientais, quais são eles? Nós tivemos, a partir da utilização desses agrotóxicos, ou a partir dessa mecanização do campo, vários problemas como desmatamento, poluição das águas, porque justamente pela questão dos agrotóxicos, a questão também do ar, da atmosfera. Então, sim, são várias questões, vários problemas ocasionados justamente por essa desregulação ocorrida, né, pela utilização de uma forma sem ser consciente de agrotóxicos e também de vários outros produtos. Vamos dar continuidade? E quando se fala de agrotóxicos, são produtos químicos que alteram a composição da fauna e da flora. E a natureza e a nossa saúde e risco, né?
há toda uma questão relacionada à utilização desses agrotóxicos, né, na natureza, né? Principalmente, né, por meio da chuva e dos ventos, que leva, né, justamente todos esses produtos químicos, né? E quando se fala em meio ambiente e sustentabilidade, é a ideia de quê? De um crescimento que leva à conservação ambiental, né? Então a ideia básica é essa, né? A ideia básica de evitar, né? Evitar a utilização desses agrotóxicos, que simplesmente altera toda essa dinâmica, né? Altera somente as questões da natureza, as questões do meio ambiente e provocam sérios danos para a saúde, né, da humanidade. E é isso, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Estamos encerrando mais uma aula. Até a nossa próxima aula comigo, professor Bruno Ferreira.